Senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, boa noite. De acordo com o regimento interno, em nome de Deus, declaro aberta a 56ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Sabinópolis e peço à secretária que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da primeira sessão da 55ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Sabinópolis, realizada aos 20 dias do mês de agosto de 2019. Aos 20 dias do mês de agosto de 2019, às 19 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal, reuniu-se a Câmara Municipal de Sabinópolis na primeira sessão da 55ª reunião ordinária, tendo respondido à chamada todos os vereadores da Casa, sem exceções. Essa reunião contou com a presença do senhor secretário de Educação, Gleidson de Pinho Tavares, de professoras da rede municipal e de pessoas da comunidade. Havendo número legal, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou aberta a reunião, solicitando que fossem lidas as atas das reuniões anteriores, que depois de lidas foram aprovadas por unanimidade. A ordem do dia é referente à apresentação de projetos de origem do Executivo, sendo projeto de lei do Executivo número 28/2019, que autoriza o Executivo Municipal a desafetar e alienar bem imóvel, projeto de lei do Executivo número 29/2019, que dispõe sobre concessão de reajuste de 4% na remuneração dos servidores públicos do quadro do magistério do município de Sabinópolis e da outras providências. Após a apresentação, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a segunda sessão, a realizar-se às 20h30 do mesmo dia. Segunda sessão. Como ordem do dia, primeira discussão e votação dos projetos de lei de origem do Executivo descritos na ata da primeira sessão. O senhor presidente colocou os projetos para apreciação do plenário. Referente ao projeto de lei do Executivo número 28/2019, o senhor presidente colocou o projeto em discussão. Após a discussão, o senhor presidente colocou o projeto em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Referente ao projeto de lei do Executivo número 29/2019, o senhor presidente colocou o projeto em discussão. Após a discussão, o senhor presidente colocou o projeto em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Após a votação, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a terceira sessão, a realizar-se às 22h do mesmo dia. Terceira sessão. Como ordem do dia, segunda discussão e votação dos projetos de lei de origem do Executivo descritos na ata da primeira sessão. O senhor presidente colocou os projetos em discussão, seguido de votação, tendo sido o projeto de lei do Executivo número 28/2019 e o projeto de lei do Executivo número 29/2019, aprovados por unanimidade. De acordo com o regimento interno, o senhor presidente iniciou o expediente, tendo participado os senhores vereadores Flaviano de Pinho Amaral, Fernando da Costa Chaves, Reginaldo Pereira Costa, Álvaro de Pinho Barroso, Rafael da Conceição Oliveira, Adilante Cringel de Pinho e o senhor presidente Aderaldo José Ribeiro, onde foram feitas diversas solicitações e citações. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos. Coloco a ata em discussão. Se alguém quiser fazer alguma correção, alteração, coloco a ata em votação. Ato foi aprovado por unanimidade. Solicito à secretária que faça a leitura das correspondências. Ofício número 38/2019. Excelentíssimo senhor Aderaldo José Ribeiro, presidente da Câmara de Vereadores de Sabinópolis. Prezado senhor, conforme solicitado pela Câmara de Vereadores, estamos lhe enviando o balancete referente ao mês 7/2019 para apreciação dos distintos senhores. Sem mais para o momento, Guilherme Jorge de Pinho, diretor administrativo, Associação de Caridade Hospital São Sebastião. Devido a não haver
nenhum projeto a ser apreciado nessa noite, eu solicito os senhores vereadores que se inscrevam no pequeno expediente. Sendo assim, eu passo a palavra ao senhor vereador Adriano Menezes de Figueiredo. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, boa noite, secretárias, ao Marcelo, para servir nessa casa, e um bom dia especial aos ouvintes da 104.9 que nos ouvirão amanhã. E também boa noite ao Serginho Mesquita, ao meu amigo Pedrão. Eu vou começar minha fala aqui, senhor presidente. Quero enviar ofício ao secretário de Infraestrutura que faça a reforma da quadra do Alto do Cruzeiro, que os moradores estão pedindo com urgência, porque a quadra ficou em péssimas condições de uso, a luz está um pouco queimada, a outra ficando acesa o dia todo, a tela já não tem mais, então estão pedindo com urgência lá para dar uma olhada para eles lá. E também falar novamente aqui do bueiro na rua Augusto Aurélio, que os moradores continuam insistindo, pedindo para poder arrumar, em frente à casa do senhor Fatinho. Já foi feito ofício várias vezes e nada até hoje foi resolvido. Lá encontra água parada com muito mau cheiro, então vê o que posso estar fazendo aí. E hoje é só para o momento, obrigado. Prossigo passando a palavra ao senhor vereador Reginaldo Pereira Costa. Antes, cumprimento o nosso ilustre Tarcísio Mourão, que também chegou depois. Boa noite, senhor presidente. Em nome do senhor, cumprimento os nobres colegas. Boa noite às nossas secretárias. Boa noite ao Marcelo. Boa noite aos senhores aqui presentes, os senhores presentes. A Rádio 104.9, um bom dia amanhã. E pelo canal do YouTube, também uma boa noite. E quem for nos assistir amanhã, um bom dia. Senhor presidente, estive na reunião domingo na comunidade quilombola Barra Santo Antônio e foi solicitado a mim, e eu solicito aqui um ofício a ser feito para a Secretaria de Meio Ambiente para fazer um estudo do impacto no leito do córrego, onde construiu uma ponte de aterramento. As pessoas dizem que o nível da água abaixou por causa dessa construção. E então, em reunião, mais de 50 pessoas solicitaram que um técnico de meio ambiente aqui da prefeitura possa fazer essa avaliação. Isso fica depois da casa, né, existente, mas o falecido é o Pedro de Lívia, conhecido assim na região. Então, essa estrada dá acesso ao córrego do São Roque, mas fica ali na Grota da Goiabira. E também foi solicitado que a ponte já está apresentando defeito, né? Um lado dela já está afundando, então é necessário fazer uma nova construção de uma ponte, onde que citaram que deveria fazer um berço de concreto, fazer uns paredões e colocar a viga de aço, que seria melhor caminho do que ser feita de aterramento. Também foi solicitado, está na divisa do terreno de Mateus da Barra, tem um mataburro de madeira onde que sempre está quebrando as vigas, porque não aguenta o peso, e solicitaram a troca desse mataburro. E na própria casa do senhor Mateus tem um mataburro amarrado numa árvore lá, poderia negociar com ele. Porque o mataburro pode ser dele, pode ser do município, eu não perguntei isso, não tive tempo, porque foi domingo agora. E o mataburro que está lá amarrado precisa de fazer uma reforma. Então, talvez é só reformar e colocar no local que é na própria divisa dele. E um funcionário, conversando comigo a respeito de água potável, a prefeitura ela faz a limpeza, manutenções dos veículos de pequeno ao grande porte. E, de acordo com a informação que eu tive, faz com água potável. Eu sei que é difícil para captar água, para fazer limpeza nesses veículos todos, mas se encontrasse um outro canal de água no local, né, que um poço artesiano não tem, talvez não tem recurso para fazer, mas captar uma outra água que não seja tratada para fazer essa limpeza. Fica aí a sua sugestão, eu agradeço, é só isso que eu tenho a dizer. Passo a palavra ao senhor vereador Flaviano de Pinha Amaral. Senhor presidente,
nobres colegas vereadores, secretárias, cumprimentar aqui o Sérgio Mesquita, Pedrão, Marcelo, Tarcísio Mourão. Um prazer tê-los aqui conosco na Câmara sempre. Minha fala hoje vai ser rápida, senhor presidente. Tem vários esportistas nos procurando e cobrando para a gente solicitar do senhor prefeito, doutor Nirley, a volta com o Campeonato Municipal de Futebol. Logicamente que a gente pede isso, mas com a maior segurança possível, né? Que infelizmente houve a fatalidade, houve um crime, todo mundo fica assustado. Realmente voltar ao campeonato é importante, mas tem que realmente ter segurança no campo. E gostaria de registrar que a prefeitura começou a reforma no telhado lá do posto de saúde Cristal. Lá estava com muita goteira e já começou a reforma essa semana, de maneira que nós gostaríamos de agradecer, doutor Nirley, por essa reforma que está sendo feita lá no posto de saúde Cristal. Por hoje é só, muito obrigado. Passa a palavra ao senhor vereador Marcelo Augusto de Siqueira. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais colegas vereadores. Boa noite às secretárias. Boa noite ao Marcelo, que presta serviço para essa casa. Boa noite à população, os senhores aqui presentes. O Tarcísio, o Sérgio Mesquita, o Pedrão também, que nos honra muito a presença de vocês aqui, viu, gente? Muito obrigado pela presença. Senhor presidente, eu também vou ser bem breve aqui. Eu só gostaria de ressaltar mais uma vez aqui, e agora mais do que nunca, né? Agora entramos mesmo no período de seca. Então, lembrar mesmo a população, lembrar nós, moradores da cidade de Sabinópolis, que a gente economize água. Vamos economizar água, porque não vai ser brincadeira. A gente está vendo aí as previsões do tempo, a gente não tem previsão de chuva aqui tão cedo. Tomara que chova, mas eu acho que não vai ser fácil chover aqui em Sabinópolis. Então, a gente espera, mais uma vez, que a população tenha consciência, principalmente nós que moramos na parte de baixo, gente. Vamos lembrar das pessoas, vamos lembrar da população que mora na parte mais alta, que a gente vê a dificuldade da água. Sempre eu falo isso aqui, toda reunião que tem eu falo, porque eles falam uma coisa e é verdade. Tudo que é visto é lembrado. Então, o que é falado aqui todo dia, falando, o nego vai me achar chato, mas ele vai lembrar que eu falei. Para amanhã, depois, não criticar, falar que a gente não está falando. Então, a gente tem que pedir encarecidamente à população, agora mais do que nunca, vamos economizar nossa água. Porque não vamos jogar água tratada na rua, não vamos ficar lavando porta de casa, não vamos ficar jogando água na rua, água tratada, a gente vê isso todo dia para lá fora. Então, vamos ter consciência, vão lembrar principalmente das pessoas que moram na parte mais alta da cidade. Porque com esse período de seca, a água não chega lá. Quando chega, só chega à noite, e olhe lá, só chega de madrugada. Então, assim, não vai dar para nada. Então, nós temos que ter consciência disso. Espero que a população abrace essa causa, que nós temos que priorizar nossa água, o que nós temos de grandioso nossa cidade, nossa água. E, graças a Deus, não ocorreu o fato de estar faltando água na nossa cidade, né? Porque, graças a Deus, a gente tem uma barragem aqui que está suportando isso por enquanto, mas a barragem está diminuindo muito o volume de água dela. Então, a gente espera encarecidamente que a população tenha consciência, né? E ouçam isso aqui que a gente está falando, e amanhã, na hora de jogar uma água na porta, de lavar um passeio, vão lembrar que a gente não está tendo água, vão lembrar que nossas caixas têm que ficar cheias, né? E vão lembrar das pessoas que moram na parte mais alta, que a água não chega lá, né? Outra coisa também, senhor presidente, eu gostaria aqui de agradecer, o nosso colega Flaviano até falou lá do telhado lá do posto de saúde lá do Cristal, também presenciei lá. Gostaria até de agradecer mesmo pelas obras que estão sendo feitas, né? A gente sabe que tem algumas pessoas que criticam, que falam que a administração, que o prefeito não está fazendo nada, que o prefeito... Ô, gente, isso aí está a olho nu para todo mundo ver. O tanto, querendo ou não, tem feito muita coisa, tem muita obra sendo feita, tem muita coisinha sendo feita. Então, a gente tem que parabenizar mesmo e agradecer o prefeito, a administração e também todo o seu secretariado que estão correndo atrás, que estão trabalhando muito. A gente vê o esforço do secretário do departamento da infraestrutura, da educação, da saúde, todos os departamentos. A gente tem que agradecer essas pessoas, o empenho deles perante o cargo que estão exercendo. Então, mais uma vez, muito obrigado ao prefeito, a todo o seu secretariado, pelos serviços que estão prestando na nossa cidade. Querendo ou não, tem gente que está achando ruim? Tem gente que briga para acontecer o contrário, tem gente que acha ruim porque estão fazendo e criticam mesmo, mas isso é democracia, né, gente? A gente tem que ver que
A política, no mundo político acontecem essas coisas, mas tem feito muita coisa. É só, quem estiver achando que não está fazendo as coisas, é só dar uma volta para a cidade aí, pelos cantos da cidade, que estão vendo as coisas que estão acontecendo, né? Então, tem feito, está fazendo e tem feito muita coisa. No mais, muito obrigado, senhor presidente. Passo a palavra ao senhor vereador Dilande Crinjo de Pinho. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, boa noite, secretárias. Quero dar uma boa noite a Marcelo, que presta serviço à casa. Boa noite ao Tarcísio aqui, está presente, o Serginho, o Pedrão, e os ouvintes da 104 que nos ouvem amanhã. Olha, eu sempre gosto de começar parabenizando e agradecendo. Hoje eu não poderia deixar de parabenizar e agradecer a Nicoline, que sempre que a gente está reivindicando aqui, manda ofício lá, eles estão respondendo os ofícios, atendendo aqui todas as reivindicações de todos os colegas. Então, eu quero agradecer e parabenizar o Juninho, o senhor Dei e o Adriano, que está à frente da empresa Nicolino, e sempre que a gente vem reivindicando, né, enviando ofício, tem nos respondido aqui todos os ofícios aqui. E outra coisa, eu também não poderia deixar de sempre falo que às vezes as pessoas confundem quando o vereador faz a crítica, né? Eu faço as minhas críticas construtivas sim, e na hora que os secretários estão trabalhando, nós estamos em serviço, eu estou o vereador Dilano, está aqui para bater pau. E hoje eu gostaria de fazer, parabenizar um trabalho de um secretário aí, que tem feito um trabalho que há muito tempo eu não tenho visto no nosso município, e pena que ele não tem apoio, né, da forma que deveria ter. Se tivesse apoio, um pouco mais de apoio, tenho certeza que o município de Sabinópolis vai ser muito beneficiado aí. Uma pessoa muito fácil de lidar, uma pessoa inteligente, de diálogo, e tem feito um serviço aí no nosso município que serve de exemplo para os outros secretários. É o Roncalli. Eu indo para o Xenito, eu vi a horta lá e a felicidade do pessoal lá na horta, lá, regando as suas plantas. Eu tive a oportunidade de ver a horta na gestão passada e passou longe, né, dessa horta aí, dessa gestão que o Roncalli tem lutado muito, né, com muita dificuldade, com muito empenho, para poder beneficiar essa comunidade tão carente que é a comunidade do bairro Senhora Mantini. Parabéns, viu, Roncalli, que você sirva de exemplo aos outros secretários. E eu sempre falo, o prefeito tem que fazer uma avaliação do seu secretário. Se o secretário não produziu, tem que mandar embora. O município pode ficar aí. O município não pode ficar aí, às vezes, numa situação aí uma situação no qual é um atraso, né, para o município aí, simplesmente por questão de amizade, questão eu sempre falo, manter secretário aí por cabide de emprego, né? Secretário que não tem diálogo, secretário que vem trazendo problema para o executivo aí há muito tempo. Está na hora, viu, doutor Nirley, de você olhar o secretário, que tem secretário que está deixando muito a desejar. Outra coisa também que eu gostaria de falar é sobre uma visita que eu fiz aqui à escola Serafim de Pinho, que é lá na Cachoeira Alegre, devido à situação lá, que a falta de água, né? Nós estamos numa situação, como o Marcelo, colega vereador, tem falado aí. Gente, eu estou assustado com o nosso rio aqui, ó. Está correndo esgoto. Eu não sei como nós vamos conseguir aí ficar mais 30 dias aí, como que vai ser a situação desse rio aí. 30 dias aí sem chuva aí para frente aí, não vai nem esgoto, né? Vai conseguir, né? Situação que não sei o que pode ser feito, se de repente aí é uma coisa que pode ser pensada para frente, né? Ver a possibilidade de ter uma barragem aí para de repente dar uma descarga nessa época aí, né, que os rios ficam aí só esgoto aí. Eu ouvi um senhor me falando, eu achei muito interessante. Eu sei que para isso há formas para ser feito, né, uma barragem de contenção para dar descarga aos rios aí num período desse, tem que ser uma coisa projetada, não é uma coisa assim de uma hora para outra. Que pense aí, né, nessa situação aí, da questão aí de futuramente aí a gente ter uma barragem para fazer descarga nesses rios aí. Outra coisa é a questão das quadras, né? Já está chato, né? Eu sempre falando nessas quadras aí, principalmente nas casas das populares aqui, que foi um recurso indicado para o nosso deputado Pimenta, né? Para o nosso presidente aqui, Aderaldo, e eu consegui também para a Xenita, e as quadras estão aí até hoje.
uma cobrança muito grande da comunidade, principalmente lá do bairro das Populares, né? Ficam lá vendo a quadra toda arrumadinha, toda pintadinha, não pode ter acesso ao uso da quadra. Então isso já está até chato, né? Não sei, o pessoal tem cobrado muito. Então vem aí, olha com carinho aí a Secretaria de Esporte e Cultura e Lazer, o que está faltando. Eu gostaria que enviasse até um ofício para a Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer e tudo, para ver o que está acontecendo, porque até então, né, a quadra não foi inaugurada até então. E não só a quadra das Populares, como a quadra de Oxenita também. E outra coisa que eu deparei foi com a situação do campo de Oxenita. Nunca vi em gestão nenhuma situação que tem abandono de campo do gramado lá de Oxenita. Muito sujo. Algumas pessoas me procuraram lá que ia fazer um campeonato lá com a comunidade, um time lá da comunidade, lá da região lá. E não tem condições de fazer o campeonato devido à situação que está em volta do campo lá de Oxenita. Está precário, está abandonado o campo lá de Oxenita. E também a praça de Oxenita, a entrada, na hora que a gente tem que reconhecer o esforço da gestão, a gente tem que parabenizar. Fizeram aqui lá na praça de Oxenita, próxima à igreja, uma luminária bacana, uma luminária que hoje ela não há necessidade, né, de ter um funcionário para ficar ligando essa luminária lá. Mas esqueceram de fazer o mesmo na praça da entrada de Oxenita, onde tem o nome de Oxenita lá, né? E está muito escuro, há muito tempo que a comunidade está reivindicando. Foi feita aqui uma reforma, uma praça aqui na entrada, uma praça muito bonita, o cartão postal de Oxenita, e à noite está lá, né? Precisa simplesmente de olhar a questão da luminária lá da praça. E eu não vou fazer muita reivindicação não, até porque eu não estou sendo respondido meus ofícios, né? Mas eu estou aqui sempre fazendo as minhas críticas construtivas, as pessoas não entendem dessa forma, né? E outra coisa que eu tenho que falar aqui é a questão das críticas, né, aos vereadores, ao prefeito. Eu sempre falo que as pessoas têm que se informar qual a função, né, do vereador. Não temos poder de executar, né, nossa função é legislar, não executar. Nós estamos fazendo o nosso trabalho, até além, né, do que uns tempos atrás eu acho que o vereador não tinha como buscar e trazer recursos para o nosso município. E a gente tem feito isso, né, estamos tendo esse comprometimento. Todos os vereadores aqui têm conseguido algumas emendas com os deputados, aos pouquinhos as emendas vão chegando. Nós temos uma novidade aí, né, colega Alvo? A emenda da Rua Crisolina lá, que eu fui informado que já tem uma parte do recurso já se encontra à disposição do município, é isso mesmo? Do município. E eu acho que não vai demorar da hora de serviço para fazer a pavimentação da Rua Crisolina, né? Então, acho que as pessoas deviam se informar direito. Eu acho que a crítica é válida, sim. A crítica construtiva é bem aceita, isso é muito válido. Mas ficar criticando assim, sem ter conhecimento, né? Achando que o vereador tem o poder de executar, de mandar a máquina para patrolar alguma estrada, né? Colocar algum mata-burro, né? Cobraram aí, vereador, você não colocou um mata-burro aqui, ó. Eu vou fazer a reivindicação, sim, ao prefeito. Eu não sei se vou ser atendido. Mas é paciência, né? A gente sabe que ano que vem é ano de... Só uma parte aí. E o mais interessante é que a gente cresce com as críticas, né? Mas o mais interessante é que na hora que você vê quem está criticando nas redes sociais, são pessoas que vão ser candidatos, né? Providencial, né? Eu quero o seu lugar, então o jeito é meter o pau no você. É assim que funciona. Colega, eu já ia falar que ano que vem já é um ano de eleição, né? Isso é normal, a gente já estou acostumado com esse tipo de coisa, né? Mas vamos dar continuidade, continuar trabalhando, né? E se Deus quiser, esse ano, finalzinho de ano, até no ano que vem, as emendas vão chegar aí e tem muita coisa para ser feita para o nosso município aí. Mas hoje é só. Passa a palavra ao senhor vereador Rafael da Conceição Oliveira. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite, comunidade aqui presente. É com muito prazer, senhor presidente, que começo minhas falas dizendo que responderam um ofício meu, né? Respeito que eu mandei um ofício para a Casa Águas Parada, próxima à horta comunitária, bairro Mazamantino. Água parada, até verde a água, esgoto puro, está parado lá. Então pedi o secretário, mandei o secretário da infraestrutura,
um ofício pedindo que abrisse a água para descer aquela água, então ele respondeu que breve vai estar fazendo isso aí. E um ofício que eu mandei também em nome de Ronaldo, né, ali perto da Rua do Cerro, a respeito do bueiro, respondeu também que tem uma firma também, da Anglo América, né, que vai estar fazendo o reparo das ruas para chegar até nesse bueiro também. E continuar minhas falas, senhor presidente, eu quero deixar uma coisa aqui, quero agradecer também o Beneval, porque tem feito um trabalho espetacular. Eu reclamei que um esgoto ocorrendo, né, a céu aberto, ali perto de Dione, perto do seu Peito Macineiro, está mexendo, está arrumando lá. Então, obrigado, Beneval, a comunidade agradece. Gostaria de conversar também sobre que eu tive uma conversa com o prefeito, a respeito do campo e quadra do bairro Moço José Mantino. Ele falou que vai, em breve, no máximo 45 dias, vai estar inaugurando a quadra e o campo, né, lá. Então, a gente peço a ele que esses 45 dias, que não fique por muito tempo, né, que seja 45 dias mesmo. E gostaria também de falar também sobre o escadão do Torra, né. Até o Tarcísio está aqui, fez um vídeo lá, Tarcísio. Eu quero até falar com o senhor, que o senhor fez aquele vídeo, mas nós também temos consciências que eu pedi 2 vezes, deputado, para poder estar pedindo aquilo ali, para ter um escadão ali, entendeu? Então, assim, a gente sabe das dificuldades que tem, né, nós estamos sabendo. Igual você citou lá, que a gente vai lá só pedir voto. Não é só pedir voto, a gente está indo lá, não é só para isso, ter consciência disso. Eu moro no Torre, eu sei os problemas daquele escadão, tem um ofício, depois quer passar para o senhor, entendeu? Que a gente já pediu ao deputado para estar pedindo, para mandar emenda, né, para mandar a prefeitura, para a prefeitura estar fazendo aquilo ali, entendeu? Então, é bom depois também, você pode estar postando no grupo do senhor também, o ofício que já pediu, para ter uma resposta para a comunidade, entendeu? Porque a gente está ali, sei da nossa comunidade, eu sei a dificuldade que tem, eu passo ali todos os dias para poder fazer visita, eu sei a dificuldade que é, mas então as emendas, então eu já pedi, né? Agora se vai vir, só Deus sabe. A gente não está parado esperando o ano da eleição, como foi dito no vídeo, a gente está esperando que a emenda chega, entendeu? E gostaria de falar também, presidente, sobre os mataburros, né? O nobre colega falou aqui, eu estive lá na garagem, tem não sei quantos, que eu não contei. Tem muitos mataburros lá. Eu quero pedir, mandar um ofício para a infraestrutura, cobrando, que faça um relatório onde é que vai ser assentado esse mataburro e quando vai ser assentado. Porque está lá, estou vendo que está enferrujando. Novo colega, só posso, só um minuto. Pode. Falando dos mataburros, só lembrando que nós temos um prazo aqui em outubro, até outubro agora, um prazo de 1 ano, para que seja assentado e prestar conta todos esses mataburros. Até porque se não prestar conta, nós vamos ter problema depois lá, né, no setor. Então, exatamente. Então, eu peço ao pessoal da infraestrutura que faça esse relatório onde esse mataburro, para poder colocar, onde vai colocar esses mataburros. Pois é, então já vi na garagem, novo colega, tem uns lá ainda, entendeu? Os que estão lá são uns usados que já estavam, não sei onde, tirados para reformar. Então reformaram eles. Não é usado, não. Usado, não. Tem, eu tive lá. Tive. Não. Então é o seguinte, então eu quero deixar a coisa, perguntar da onde que esses mataburros vão ser sentados, o que está acontecendo. Por quê? Porque tem comunidade aí, igual o novo colega Reginaldo falou, né, que precisa de mataburros aí, então vamos atender a comunidade como é preciso. Por hoje é só, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor vereador Álvaro, o senhor tem a palavra para dar continuidade. Dar meu boa noite aos nobres colegas, né? Em nome do nosso presidente Aderaldo Zé Ribeiro, aos presentes aqui, Tarcísio Mourão, Serginho, Pedrão, os nossos secretários, Marcelo, aos ouvintes da rádio, aos internautas do canal do YouTube da Câmara. Senhor presidente e demais colegas, nós participamos, eu e o presidente Aderaldo, de uma conferência, né, agora essa semana passada em Belo Horizonte, e foi bom, viu? Pena que os outros colegas não puderam estar presentes, né? Tivemos verdadeiras aulas do sistema político, de como se encontra o sistema,
das novas regras para as eleições de 2020, né, estratégias, muito bom mesmo. Então, foi de quarta a sexta, né, presidente? Nós ficamos lá numa imersão de 3 dias e valeu a pena. Muito bom, um crescimento muito grande de conhecimento sobre a nova legislação do sistema eleitoral. Também, aproveitando a viagem a Belo Horizonte, eu estive na terça-feira, juntamente com o secretário de governo, o senhor Hiller Tadim, com o secretário de Estado de Segurança Pública e Sistema Prisional, general Mário Lúcio, onde fomos reivindicar melhorias para a segurança pública de Sabinópolis. Fomos recebidos, assim, fomos muito bem recebidos, numa situação muito inusitada, porque nós chegamos lá, o secretário Hiller chegou para protocolar uns documentos na Assembleia Legislativa, né, uns pedidos ao deputado estadual Celinda Sintrocel, até a pedido do Serginho, e também ao Fábio Avelar. E chegando lá, assim, muita coincidência, o deputado estava saindo com um prefeito, um tanto de vereador da cidade de Tamarandiba, para ir justamente ao encontro do secretário. E nos levou a reboque, né, nos enfiou no meio da reunião, e no final ele atendeu a Sabinópolis, e fomos muito bem atendidos, nos colocou aí uma perspectiva de melhora no quadro de servidores aí da Polícia Civil para Sabinópolis. Relator, realmente, eu tenho visto isso muito, Aderaldo, demais colegas. Aderaldo, eu estou falando Aderaldo, porque Aderaldo tem me acompanhado, né? Eu e Aderaldo fomos em Diamantina, encontro com o Zema, agora nesses encontros que a gente teve em Belo Horizonte, eu tenho visto uma coisa muito bacana nessa atual gestão, né? Nesse governo Zema. Eles não têm muito essa questão de ficar enrolando, não. Né? As respostas são imediatas. Tem dinheiro? Tem, não tem, não tem. Dá para fazer? Dá, não dá, não dá. Não, eles não ficam falando, não, nós vamos resolver. Aquele papo de político velho, né? Nunca dá o não, mas fica empurrando o sujeito com a barriga. Não tem essa conversa. Você chega, pergunta, eles falam na hora, ó, a situação é essa, tem condição, não tem, vai ter, se tem, eles vão olhar. Então, isso é muito interessante, porque isso é a transparência. A gente fica satisfeito com isso. Quando você sabe realmente se vai acontecer ou não. Né? Então, foi muito bom. E aí, na sexta-feira, para coroar, vamos dizer assim, né, a cereja do bolo, eu estive juntamente com o sabinopolense, uma pessoa que nos bastidores ajuda muito o Sabinópolis, que é o Fabrício, todo mundo aqui já conhece como Babi. Ele conseguiu um agendamento também de última hora com o Dr. Wagner Pinto Souza, que é o delegado-chefe da Polícia Civil. E aí, então, sim, o Dr. Wagner colocou para a gente assim, que é uma chance muito grande, né? Quase aí, ele só pediu que eu não falasse assim que é 100%, porque, né, pode estragar aí. Mas provavelmente em novembro nós teremos aí em Sabinópolis, né, delegado, mais servidores da Polícia Civil. Né? Bem provável. Vamos aguardar, abrimos um diálogo, ele marcou para que eu voltasse lá no final de outubro, para a gente estar acabando de acertar isso aí. Né? O vereador Dilande falou da liberação de recursos, né? O governo está começando a liberar alguns recursos e liberou, então, parte dos recursos para começar a obra lá do calçamento da Rua Cresolina Martins e da Rua Prefeito Assis Mafra, que é aquela curvazinha que eles consideraram como rua também, né? Que tem um barranco separando, ela é coisa de... Parece que nem 50 metros tem a rua, mas vai calçar também. Lembrando que essa emenda, esse recurso é uma emenda do deputado federal Jaiminho Martins, a meu pedido, e então está começando a liberar agora. Acredito que outros recursos de outras ruas, como tem do recurso do Padre João lá em volta da escola Olímpio Campos Rocha, também não deve demorar, de campo não deve demorar. Também, senhor presidente, falar que a obra
da Anglo, né, que é a empresa, uma empresa terceirizada da Anglo, começou a fazer de reparos aí nas vias do município, né? E hoje eu vi eles começando a isolar a rua Euxenita. Queria só dizer isso, né? Então, assim, começaram a isolar a calçada da rua mesmo, porque na hora que eles estiverem mexendo, para evitar que as pessoas né, transitam ali. E aí eu, respondendo já né, o vereador Rafael, que já teve a resposta, do bueiro lá em frente a Ultimóveis que está quebrado, isso tudo a empresa vai resolver. Ela começou vindo lá da gruta, já está preparando. Na realidade, eles estão fazendo assim, o preparo do campo de trabalho. Daqui a pouco eles vão mexendo. Mas eu só queria dizer para a população que toda obra, de certa forma, ela gera um transtorno. É sujeira, é poeira, isso não tem jeito. Não tem como você fazer uma obra e ela ficar o tempo inteiro limpinha, sem gerar algum transtorno, de certa forma, né? Acredito que... Isso, acredito que não vai ser fácil, vai ter transtorno, inclusive de trânsito, né? Não sei se vai chegar até pare e siga aqui dentro da cidade, mas na hora que for mexer ali na rua Euxenita, pelo menos, vão desviar trânsito, ruas vão virar mão dupla. Então, assim, que a população tenha, de certa forma, um pouco de paciência. E quando a gente fala que vai gerar um certo transtorno de sujeira, de poeira, também evitar ficar jogando água o tempo inteiro. Por quê? Porque aí você vai estar gastando a água, né? Aí eu vou até falar, o Reginaldo citou a questão aí de um servidor, né? Que fez até um vídeo aí, falando que está lavando o carro com água. Na realidade, aquilo é água encanada. Toda a água que sai da ETA, ela é tratada. E se ela é tratada, ela, de certa forma, tem condição de ser ingerida. Talvez a forma que teria para você falar assim, vamos economizar a água tratada e usar uma outra água, o poço artesiano, eu acho que é uma coisa muito cara para você fazer para isso. A outra coisa, podia falar assim, puxa a água do rio, que está ali no fundo. Não está correndo água, está correndo esgoto praticamente, né? E outra, até para você puxar uma água de rio hoje, mesmo que seja de prefeitura, você tem que ter outorga da água. Você não pode, mesmo que seja de poder público, você não pode sair puxando a água de qualquer forma, né? E ela está depois da captação, porque a captação está antes da cachoeira, na curva. Então, assim, o que eu acho que poderia ser pensado nessa situação é otimizar, melhorar e usar melhor a água que está sendo lavada. Porque também não dá para ficar sem limpar os veículos, né? Então, assim, talvez a infraestrutura pensar numa forma de minimizar, né, o gasto dessa água, até para não faltar para a população. A outra coisa, senhor presidente, eu queria que você pedisse, enviasse, né, que a nossa secretária fizesse um ofício e enviasse o ofício ao prefeito e ao secretário de infraestrutura, concorre para o secretário de infraestrutura, né, para que retome as obras lá do campo da Cidade Nova, das populares novas. Está faltando muito pouco, é coisa assim mínima mesmo. Eu conversando com o Divino, que é um dos meninos que toma conta dos campos, né, ele falou comigo que um caminhão, acho que 1 ou 2 caminhões de grama lá, só para tampar o lugar onde a grama não saiu no salgamento, acabou que no salgamento teve local que a grama acabou morrendo. Então, assim, completar onde falta grama ali, aguar ali, botar um adubo, rapidinho aquilo ali já está na hora de... Justamente para receber esse período de chuva que vem. Então, assim, não está uma coisa difícil de resolver. Então, que faça um ofício ao prefeito, né? Falar sobre os mataburros, né? A prefeitura já começou a instalação dos mataburros lá na região de Euxenita, Cachoeira Alegre, Barra e outros. Já está instalando os mataburros, né? E queria só dizer para as pessoas sobre mataburro, que é muito comum a pessoa falar assim, a prefeitura conseguiu lá no CETOP, que hoje não chama CETOP mais, eu não estou agora com o nome correto, mas até o nome mudaram. A prefeitura conseguiu lá 10 mataburros. Aí chove de gente ali na prefeitura pedindo o prefeito, bota um para mim, bota outro para mim, bota outro e tal.
E aí, o que acontece? A burocracia é tão grande que hoje, para você conseguir os matabus, você tem que mandar um projeto, inclusive com georreferenciamento. No georreferenciamento, a secretaria lá em Belo Horizonte, de Estado de Obras Públicas, ele entra no sistema de GPS e, por computador, ele vai no local exato onde vai colocar o matabu. Lá de Belo Horizonte, ele sabe onde esse matabu vai ser colocado, né? E realmente a prefeitura conseguiu uns matabus que não chegaram ainda. Por quê? Porque a gestão passada conseguiu o matabu e não prestou contas da forma correta. Então, agora que a atual gestão está prestando conta dos matabus que foram assentados na gestão passada, para que seja liberado esses matabus que conseguiram. Então, assim, é uma questão de burocracia, né? Não é fácil. Então, assim, muitas vezes a pessoa fala, chegou tantos matabus, podia colocar um para mim e um para a rua. Não funciona assim, né? O projeto ele é muito bem amarrado. E, de certa forma, eles controlam isso via satélite. Né? Na hora que você dá as coordenadas, a georreferência, eles entram no computador e, pelo satélite, eles vão direto no lugar onde vai ser colocado. Eles conseguem identificar isso por um satélite, né? E, para terminar, senhor presidente, só dizer que, nesse encontro em que a gente teve em Belo Horizonte, a gente, né, todas as vezes que a gente vai nesses cursos, nas conferências, congressos, a gente tem a oportunidade de conhecer, né, prefeitos, vereadores de outras cidades. E você começa a conversar e aí você começa a perceber que os problemas são os mesmos em qualquer lugar, né? Nós estamos vivendo problemas semelhantes. Pontualmente, uma cidade ou outra tem um ou outro problema, mas essas reclamações que nós, políticos, hoje estamos reclamando, que estamos apanhando demais, né? de que tem muita crítica, de que o povo não tem paciência. Isso é de norte a sul, não é diferente em outros lugares, não. A gente não está fora da regra. Mas eu conversando com alguns prefeitos, inclusive fiquei conhecendo o prefeito de Machado, o doutor Flaviano estudou em Alfenas, então eu tive a oportunidade, ele também estudou lá em Alfenas, e eu tive a oportunidade de conversar com ele, fiquei conhecendo, e dizer para vocês que, conheci o prefeito Machado, de uma cidade chamada Pai Pedro, uma prefeita, que agora eu não me lembro da cidade onde era prefeita, só lembro que era Dona Fia, um prefeito de Dona Eusébia, que eu conheço, um vereador de lá, e aí a gente começa a conversar com eles, como é que está a sua prefeitura, como é que está a sua gestão, e eles começam a falar, e aí eu paro e falo assim, e lá em Sabinópolis ainda tem gente achando ruim com a prefeitura de Sabinópolis. Tem prefeito lá que tem 3 meses que está pagando 30% da folha. Os caras estão pagando a folha de 3 meses atrás, complementando. Professor, tem cidade que está pagando professor também, igual o Estado está pagando, parcelado, tanto no primeiro dia, até dia 5, mais tanto até dia tanto. Gente que ganha salário mínimo, os caras parcelando salário mínimo. Problema com o transporte escolar, não é diferente, todo quanto é lugar tem, né? Teve um prefeito que falou que está pensando em fazer o mesmo que eu já tinha ouvido falar de um outro prefeito no norte de Minas Gerais. O cara acabou com os terceirizados e está com frota só frota municipal mesmo, por causa de problema com licitação, né? E uma reclamação, doutor Flaviano, que o senhor gosta de falar, uma reclamação geral do engessamento e da legislação contra prefeito, né? Isso é assim, é geral. Todos eles falam, infelizmente, hoje no Brasil ficou impossível você ser um prefeito, um governador, um presidente. Muito mais prefeito, né? Eu fiquei até triste de ouvir isso lá. Pegam no pé muito mais de prefeito e vereador, Tribunal de Contas e principalmente Ministério Público, né? Então, assim, está ficando difícil de achar quem queira. Então, assim, várias cidades onde a gente conversa, eles estão alegando isso. Não tem como governar, sabe? Você não tem como agir, porque você respira, o Ministério Público está em cima. Você vai fazer um negócio, o Ministério Público está em cima. Tribunal de Contas, né? Então, assim, acho que foi o vereador Marcelo que falou isso um dia aqui, que nós estamos no paraíso. Foi você que falou, vereador? Eu não lembro se foi você que falou, se eu vi isso num grupo,
alguém colocando que fica reclamando de Sabinópolis e nós estamos no paraíso enquanto tem muita cidade muito pior. Então, senhor presidente, eu queria, de certa forma, com essa fala, parabenizar, né, o prefeito de Sabinópolis, doutor Nirley. Tem falha? Tem. Ué, tem falha. Todo mundo falha. Não existe o perfeito, né? Precisa melhorar. Tudo que está bom tem espaço para melhorar mais, né? Pode melhorar, claro. Tem que rever algumas ações, algumas atitudes? Tem. Que até nós, na nossa vida também, muitas vezes temos que rever ações, atitudes. Até dentro de casa. Até dentro de casa. Agora, quando você olha num conjunto, né, nós estamos num caminho que, independente de quem o ano que vem vier a ser candidato a prefeito, e independente daquele que ganhar, de qual partido for, de que grupo político for, em 2021 eu tenho certeza que não vai pegar uma casa desordenada, não vai pegar uma prefeitura quebrada, vai pegar uma prefeitura em condições de continuar tocando o serviço. Isso também vale muito lembrar que isso deve-se muito também ao corpo técnico de servidores da prefeitura, que muitas vezes os prefeitos entram, e já entra, né, muitos deles, uns entram com mais consciência, outros entram com menos, acham que senta na cadeira de prefeito que pode tudo. A gente escuta muito isso, prefeito pode tudo. E os próprios servidores do município dá aquele puxão no cara e fala assim, meu amigo, peraí, aqui não funciona isso não, né? Eu não sei se eu já contei para vocês a história de quando o seu Eleni virou prefeito, Wagner era o contador do município, e ele foi entrando na prefeitura um dia com um fazendeiro amigo dele, e virou para alguém e falou assim, manda botar um mataburro lá na fazenda do cara lá e tal. Wagner falou assim, manda não, aqui você não está na sua fazenda não, isso aqui tem lei, as leis precisam ser seguidas, né? Então funciona um pouco assim. Então eu acho que doutor Nirley, com todas as dificuldades, né, de não estar presente na prefeitura às 8 horas que seja, 4 horas por dia, né, com todas as dificuldades que um ou outro secretário vem enfrentando, né, o vereador Dilande lembrou muito bem do Roncalli, merece sim todo elogio, trabalha duro, é um cara bacana, né, merece ter mais apoio mesmo. Então, mas com toda a dificuldade, a prefeitura de Sabinópolis tem caminhado e caminhado bem. Tem feito obras onde tem prefeitura que não tem dinheiro para pagar servidor, daqui está economizando e fazendo obra com recurso próprio. Então está de parabéns, doutor Nirley, sua equipe, com todos os problemas, Sabinópolis tem avançado, tem andado, né? Então isso eu acho que é o mais importante para a gente. Muito obrigado, senhor presidente. O único problema do colega Álvaro é que nós já temos 10 candidatos aí, ele fala que vai receber a prefeitura bem estruturada, amanhã vai ter 15 candidatos a prefeito. Mas, como foi dito pelo nobre colega Álvaro, nós tivemos em Belo Horizonte, participamos de uma conferência, e dentro dessa conferência a gente tivemos palestra de juiz de TRE, deputado federal, deputado estadual, o presidente da CNN, que é o prefeito de Moema, tivemos várias pessoas, vereador de Belo Horizonte, todos com doutorado e muito cientista político, e várias pessoas nos trouxe alguns esclarecimentos. Entre eles que o prefeito, por exemplo, que quer ser eleito, ele deveria conhecer o PPA para poder iniciar sua campanha. Ele não entra pensando que vou fazer isso ou aquilo, sendo que a lei não o permite. É bem claro que o prefeito ele é circulado por 3 forças. O Tribunal de Contas, como foi dito pelo nosso colega, o Ministério Público, e uma fatia pequena, o povo. Não é nem vereador, não é nem oposição, nem nada não. O Tribunal de Contas segura metade. O Ministério Público segura outra metade. E o povo fica com o quê? Que esses dois deixam. O prefeito ele não é engessado, ele é direcionado, ele faz o que a lei, não é o que a lei permite, é o que a lei manda. E quanto mais a gente ouve, quanto mais a gente descobre, quanto mais a gente busca conhecimento, mais a gente vê que a coisa é cheia de burocracia. Foi dito
lá no meio desses lá, e inúmeras coisas, como diz o novo colega, nós tivemos um encontro com o governador e pessoas do segmento da cidade administrativa de Belo Horizonte, e tudo que a gente ouve, não sei se é nova política, é um novo modelo, ou é que eles querem tirar das costas a responsabilidade de ficar embromando os outros, é que não tem condições. Diante do governador, teve um questionamento, nós precisamos de um presídio. Ele falou assim, como que eu vou fazer um presídio se eu não estou aguentando tratar dos presos? Então a coisa está feia. O deputado Reginaldo Lopes falou lá que o país está sucateado, que o país caminha para um colapso total, se nada for feito. Nós tivemos num congresso, numa conferência onde que fala de política, mas o bom é que a gente aprendeu muito mais sobre a realidade administrativa, tanto federal quanto estadual, do que propriamente política. E, diante do cenário, nós não podemos imaginar que o próximo gestor seja A ou B, por melhor que seja a pessoa, por mais competente que seja a pessoa, ele vem aqui fazer nenhuma mágica, não. Ele não vai fazer nenhum milagre. Ele vai fazer o que a situação permitir. Lembramos aqui que o Lula foi, de antemão da nossa gestão, um bom presidente. Mas se ele estivesse lá, houve pessoas lá que falou, se fosse o Lula hoje, então ele não faria nada, não tinha condições. E falando aqui do modelo de gestão, até as academias das praças, a Academia Livre, que vinha por um programa, não é mais assim, não. Eu conversando lá com o Marcelo, assessor do Cristiano da Silveira, ele falou, não, você tem que montar um projeto, o projeto tem que enquadrar dentro do valor mínimo, e eu peguei e ainda brinquei, e o máximo, né, eu falei assim, não, o máximo não vou dizer não, porque é muita gente, o deputado tem base em diversas partes do Estado, então o ideal é que dá um mínimo para cada um, aí você tem que montar um projeto que enquadra dentro do mínimo, para apresentar, e quando o Estado tiver condições, liberar o dinheiro, a prefeitura vai lá e licita para poder fazer isso. Então, já é mais uma burocracia. Quanto tempo tem que o deputado liberou essa verba ali da rua Crisolina? Quanto tempo tem que isso foi licitado? E agora, hoje, que a gente recebeu a notícia que saiu uma parte, de 240 e tantos mil, saiu 50 e poucos. Então, a coisa está caminhando devagar. Mas, enfim, é de esperança, é que move a atitude de quem quer estar na frente. Mas tive uma notícia boa lá com o Cristiano da Silveira, que, pelo menos, até o fim do ano, vai pagar uma verba para bem-estar do menor no valor de 26 mil e poucos. Vai ajudar muito na atual situação. Ano passado, a gente viu que se não tivesse aquela movimentação da população e de alguns segmentos, a coisa não ia... Estava bem complicada para eles lá. Mas, enfim, quanto mais a gente participa de reunião com essas pessoas que estão na ponta de segurar tudo, mais a gente vê que nós temos que pensar positivo e pegar com Deus para que a coisa melhore. Mas já que a situação está difícil, eu quero fazer aqui uns pedidos, que mandar um ofício, eu queria até submeter o aval dos nobres colegas, pedindo que seja aberto um estudo, onde que colocasse algumas placas. Na Rua do Cerro, por exemplo, ali em frente à farmacinha do SUS, põe uma placa de parada para quem vier, principalmente carro carregado, carro de carga, da Rua Euxenita, sentido Goiães, tenha preferência de chegar, ou saindo da Rua Balbino Cândido, tenha preferência de chegar e não precisar parar no morro, chegar, contornar e ir embora. Também ali naquela rua, depois do Posto Coqueiro, na saída daquela pracinha, naquele entroncamento da rua que vem de cima, esqueci o nome dela, não sei se fugiu. Isso mesmo, não queria falar, que eu confundi se ela é de baixo ou de cima. O motorista que vai sair ali num caminhão ou num ônibus, ali sentido Cerro, ele não tem visão nenhuma de quem está descendo a rua de cima. Então, põe uma placa de parada para quem está descendo aquela rua Jonas Miranda, para o carro que estiver indo sentido Cerro e estiver
acesso livre. Queria pedir também uma placa de carga e descarga ao lado daquele depósito ali da rua Xeneta. Todo mundo sabe que é o depósito do supermercado Juquita, mas que essa placa fosse do lado esquerdo da via. Outro dia eu vi um caminhão descarregando lá, e os caras que estavam descarregando o caminhão, alguns com 3 fardos, outros com 4 fardos de açúcar na cacunda, esperando os carros passar, porque o carro estava parado do lado direito da via. E se o caminhão parar na porta ali à esquerda, facilita para quem for descarregar, não põe em risco ninguém e é muito mais fácil. E queria aqui também pedir algumas passagens elevadas, passagem pedestre, não chega a ser um quebra-mola, uma passagem pedestre. Ali que desce daquele bairro Alenir de Pinho, sentido a escola Sabino Barroso, ou o campo, ou muitos descem ali para vir para o Colégio Monsenhor, é um tráfego intenso de crianças ali nos horários de escola, que fosse colocada ali essa passagem, onde que trouxesse um pouco de segurança. Ali, também na porta do hospital, no supermercado, em frente aos supermercados, eu acho que é viável fazer esse estudo e colocar, porque no dia de pagamento a gente vê muita pessoa transitando nas portas dos supermercados e do hospital, entre elas pessoas idosas ou mulheres com criança de colo. Então, favorece sim. Eu tenho por hábito de dirigir devagar, mas a gente percebe que mesmo devagar, às vezes a gente depara com a pessoa atravessando e a gente vai ver quando a gente já está com o carro próximo da pessoa. Não dá nada, mas no mínimo dá um susto. E para encerrar, eu queria pedir alguns quebra-molas naquela rua Maia João Silveira, entre meio a Ultimóveis e o Templo da Testemunha de Jeová. É uma rua extensa, está com pavimento até bom, e uma rua que tem muita criança. Então, para diminuir a velocidade ali, para que as pessoas possam sair das suas garagens com mais tranquilidade, que é uma rua estreita, e tem várias garagens que os carros saem de ré, e crianças também saindo por ali. E quero submeter os novos colegas a o envio desse ofício, que eu vou fazer um ofício pedindo à administração que faça um estudo sobre essas possibilidades. E, com certeza, eu vou pedir que eles mandem para a minha resposta se é viável ou não, se é possível a realização ou não desses meus pedidos. Mas, para finalizar, eu tive nessa viagem, tanto com o deputado Reginaldo Lopes, quanto com Cristiano da Silveira. Cristiano da Silveira eu não tive com ele, tive com o assessor Marcelo. Falei para ele que eu não tinha o apoiado na campanha, que eu tinha trabalhado para o Pimenta, que o Pimenta, infelizmente, tinha perdido, mas que eu estava sem deputado. Eu falei, não, nós vamos trabalhar junto? Vamos, beleza. O Reginaldo, tive conversando com ele, falou, não, que na pré-campanha dele, tive um encontro com ele, ele ficou de me arrumar alguma coisa, tive uma conversa com ele lá, ele falou que, Deraldo, faça o projeto e manda para mim. Vamos torcer para que no orçamento cabe que o governo paga. Não vou divulgar sobre o quê, porque nós vamos ficar, como eu disse, na esperança. Nós vamos passar, como eles mesmos disseram lá, passar o pires, pedindo aquilo que é de direito. Porque se a gente compra aqui de uma bala ou um pacote de açúcar, paga o imposto dele. E esse imposto vai para a União e de lá que vem os pouquinhos. Se os deputados não tirar de lá para enviar, destinar e com muito custo chegar, aí com certeza o que a gente paga não volta. A gente não pede esmola e muito menos favor. É o nosso direito, não precisa brigar pelo direito. O direito é construído ou conseguido com o dever. Se a gente cumpre o nosso dever, nós temos o nosso direito. Então vamos insistir e pensar positivo, né? Presidente, só uma parte. Aproveitar essa fala que o senhor falou de emenda, explicar, muito bem o senhor explicou, na conferência que nós participamos, nós tivemos uma verdadeira aula, né, de gestão, não só política, mas de gestão. E teve uma pessoa lá que estava participando da conferência, ele não é político, na realidade ele trabalha como procurador, se eu não estou enganado, de uma Câmara de um município. E ele questionou a questão das emendas, né? Uma das coisas que eu também questionei é a questão da burocracia. Você pega o município, o governo de qualquer pessoa, 4 anos, né? O primeiro ano, ele entra, o cara vai conhecer a máquina, os secretários deles vão conhecer,
Quando está no segundo ano, que é o ano dele, né, que todo mundo já aprendeu, já está na hora, aí ele fica impedido de fazer qualquer coisa porque é ano eleitoral. Aí no terceiro ano, ele não tem tempo, porque o ano passa rápido demais, a burocracia das emendas come o tempo, aí ele não consegue fazer nada. Quando chega no quarto ano, mas que ele começou a fazer alguma coisa, quando chega no quarto ano, que ele está embalado para fazer, aí a legislação vai lá e veta ele de novo. Então, essa era uma reclamação de todos os prefeitos que estavam lá, né? E aí a professora explicou que isso é uma questão de administrativo, né? Uma reforma administrativa, desburocratizar. E aí ele estava falando, uma coisa interessante que a gente precisa pensar, é o seguinte, duas coisas. Primeiro, que o sistema de investimento para os municípios é só via deputado. É o sistema. Né? Não existe como você não usar o deputado. Você tem que usar o deputado. Você não consegue acessar recursos para calçamento, para obra, para nada, se não for através de um investimento para o deputado. Um ou outro programa libera um ou outro recurso, né, diretamente da União para o município. Mas muito pouco, 90% é via deputado. Então, no mais que o sujeito lá achou ruim, mas a gente fica na mão de deputado, porque você tem que apoiar o cara, pedir o voto, para depois o cara te ajudar, e fica você fica naquele ciclo de estar grudado com o cara, porque não tem outra alternativa. Né? Você tem que ser assim, tem que ser via deputado. E a outra coisa que eles falaram lá, é que é o seguinte, que nós aqui em Exalc devemos preocupar, independente de quem vai ser eleito para governar o município de 2021 a 2024, é que as emendas demoram, em média, isso é um estudo, elas demoram em média 3 anos, a partir do momento que o deputado indica, a chegar no município. Então, hoje, via de regra, muitas das vezes, os prefeitos da agora têm trabalhado com recursos enviados em gestões anteriores. E assim vai, né? Isso é um ciclo. É um ciclo. Então, o que a gente precisa ver nessa situação? O ano passado, na eleição para deputado aqui em Sabinópolis, nós tivemos um deputado que teve 1.300 votos, foi o deputado majoritário. Abaixo dele, em segundo lugar, o cara teve 400 votos e é deputado de classe, que é deputado do Sindicato dos Trabalhadores. Então, se você pensar, o cara não tem compromisso nenhum com o município. Ele foi eleito por uma questão de classe. E por aí vem deputado com 300 votos, com 200 votos. Então, o que nós temos que preocupar? Nós temos que cobrar desses deputados e indicar emenda. Não importa que o cara indique uma de 100 mil, o outro uma de 150 mil, não interessa. Mas precisa a gente cobrar essas indicações. Porque se não indicar esse ano e não indicar o ano que vem, o próximo prefeito não vai fazer nada. Porque é justamente quando as emendas que vão ser indicadas esse ano, 2019, 2020, elas vão estar chegando aqui. É em 2021, 2022. Então, a gente precisa estar atento a isso. Então, aí teve vereador que apoiou o deputado aí, que foi eleito e teve 300 votos, que cobrem desses deputados a indicação de emenda para o município. Senão, lá na frente, quem tiver na prefeitura, na administração, vai passar apertado com dinheiro de investimento em infraestrutura. Né? Agora, colega, a única forma que eu acho que seria interessante para mudar isso seria um mandato de 6 anos. Aí era o tempo suficiente para as emendas. Eu não vou entrar nesse detalhe, não, vereador, porque um dos motivos dessa conferência que nós participamos era a unificação das eleições. E eu vou falar com você que foi assim, eu saí daqui com dúvidas, né? Sem saber, assim, eu estava em dúvida se eu sou a favor ou não da unificação de eleições. Muitas vezes quem está no poder acha que deveria unificar e prorrogar o mandato, porque você vai ficar 4 anos, mas prorrogar mais 2, você fica 6. Um mandato tampão não é interessante, 2 anos. Ou um mandato tampão de 2 anos, mas eu saí de lá com todas as explanações, eu saí de lá, assim, com mais dúvida do que eu cheguei, sabe? E a última palestrante foi uma mulher, por sinal, um excelente jurista, doutora Marise, e ela foi quem abriu a cortina, assim, do entendimento sobre as questões da unificação, e é uma coisa que eu vou falar com você bota na balança, está equilibrado.
certo? Tem tantas coisas positivas, mas tem as negativas também. E aí, uma das negativas, quanto à unificação, que você falou, mandato de 6 anos, que é o que a gente tem falado, que infelizmente existe a questão política. Você imagina, vereador, você tem um mandato de 5, 6 anos e o prefeito é contra o governador, contra o presidente. É 5, 6 anos que o município fica a pão e água e é 5, 6 anos de atraso. Então, tem as vantagens, você desburocratiza, o município anda, mas você tem as desvantagens. Então, assim, com toda sinceridade, eu cheguei lá com dúvida pró-unificação e saí de lá com mais dúvida e já pensando melhor se realmente é vantagem ou não ter. Né? Eu, depois da doutora Marisa e do doutor Nicolau, eu já acho que é muito pejorativa a unificação. Que seja de 6 anos, de 5, não é viável. E, bom, é uma concepção minha. Voltei achando que não. Mas só um pouquinho, senhor vereador, aqui. O Álvaro falou sobre os programas, que vem, alguma coisa que vem além das emendas, alguns programas. Mas como nós vivemos também num país continental, o mesmo programa que o governo lança lá, talvez para a capital Belo Horizonte, para São Paulo, é o mesmo programa para Materlândia, para Sabinópolis, que não compara Sabinópolis nem com um bairro dessas cidades. Ou seja, destina lá um programa tal, está liberado para São Paulo ou para Sabinópolis, tá, o governo federal, o país é continental. Às vezes, por exemplo, aqui nós libera lá bicicletas para as escolas. Vai ser bom para Valadares, para Sabinópolis não é. Então tinha que ver qual que é a realidade, qual que é a necessidade de cada município e tratar os desiguais de forma diferente. E isso não existe. Eu, felizmente, tenho, igual eu falei, tenho a promessa do deputado Reginaldo Lopes de me mandar uma emenda, vou pedir, falou para eu poder mandar para ele, que até vai colocar no orçamento, o orçamento está prestes a chegar. Tive a felicidade de trabalhar para ele, não cobrei nada dele, e tenho a felicidade de ser um cara assim, que conheço e ele me conhece, a ponto de falar assim, não, nós vamos trocando ideia no WhatsApp, o que você pode mandar, o que não, para poder ver se a gente consegue liberar isso. Ele falou que vai ver se consegue, não é que prometeu, por isso eu não estou externando o que é que nós estamos pleiteando, para poder depois a gente não criar expectativa em cima de fumaça. Mas, se a gente não buscar, não pelejar com eles, aí a gente fica a ver navios. Senhor vereador Edilande. Senhor presidente, eu fiz um comentário aqui sobre a escola da Cachoeira Alegre do Santo Antônio. A gente cobra muito, às vezes critica, né, perde a paciência. Então, não posso cometer aqui uma injustiça com o secretário de Educação, Gleidson, né, que já está tomando as providências para que seja feito lá o poço, tanto no Santo Antônio quanto na Cachoeira Alegre, para resolver o problema daquela falta de água ainda. Então, a gente tem que parabenizar o esforço, né, e quando a gente cobra, está criticando, a gente tem que elogiar também. Então, nós temos que elogiar aqui e agradecer o... Senhor presidente. Já está para ser licitado, já para ser feito o poço lá na nossa escola. Senhor presidente, só uma coisinha que pega na deixa do nosso colega vereador Adilande, parabenizando o secretário de Educação. É isso que eu falo, é justo. Então, assim, as coisas estão andando com toda dificuldade. Assim, os departamentos, querendo ou não, tem as críticas, tem erros, tem defeito, é lógico que tem, mas estão andando, gente. As pessoas têm que ver isso, que estão andando, né? Igual o nosso colega Álvaro falou, é um conjunto, é o prefeito, o administrador com seus comandados, né, com suas secretarias. Então está todo mundo correndo atrás, está todo mundo fazendo o possível e o impossível para poder fazer a máquina andar. E querendo ou não, achando ruim ou bom, está andando. Então, assim, com dificuldade, com falta de recurso, a gente tem visto muita coisa sendo feito, né? O diretor do SAI, o cara assim, é um cara... O cara não mede esforço para poder estar trabalhando, fazendo o que está fazendo, né? A gente vê aí as dificuldades. Quem viu essa rede do SAI, as obras do SAI há uns 8 anos atrás, olha hoje como que assim, o empenho do rapaz, o empenho do diretor, como que está. Então, assim, isso é o quê? Isso é um conjunto, é a administração com seu secretariado, querendo ou não, achando ruim ou bom, está andando. Todo mundo algumas pessoas reclamando, mas está andando. Com toda dificuldade, com toda falta de dinheiro, a gente vê a falta de recurso é muito grande, falta de dinheiro para aqui, para ali, mas de uma maneira ou de outra, graças a Deus, igual o Álvaro falou mais uma vez,
Eu tenho certeza que o próximo administrador da nossa cidade, o próximo prefeito que entrar lá, ele não vai pegar uma prefeitura socateada, ele não vai pegar uma prefeitura com dívida, que não tem, até porque não pode deixar a dívida, mas vai pegar uma prefeitura com muita coisa, com muita benfeitoria para a nossa cidade. A gente sabe disso. Isso é mérito do nosso prefeito, isso é mérito da administração, isso é mérito de todo o seu secretariado. A infraestrutura, a educação, em conjunto, como um acordo com a Câmara. Então, assim, as coisas estão andando, com toda dificuldade, estão andando. Né? A gente está vendo relatos aí de outras cidades, tem outras cidades muito pior do que a nossa. É lógico, a gente vê, o pessoal reclama tem que reclamar mesmo, as pessoas têm que reclamar, que é de direito do cidadão, é de direito da população reclamar, e tem que reclamar mesmo, porque tem que reclamar para ver que está precisando de alguma coisa em determinados lugares. Então, as pessoas têm que reclamar, mas o que a gente tem que ver também, e dar mérito à administração, que está andando, está fazendo muita coisa, né, com falta de recurso, com recurso próprio, recurso do município, né, recurso de arrecadação nosso, está sendo feito muita coisa. Isso é mérito para nós, isso é um orgulho para nós. Né? Lógico que tem muita gente que reclama, a gente fala isso todo dia, toda hora, né, mas as coisas estão andando. Né? Olha os salários dos funcionários da prefeitura, né? O 13º já foi pago muito antes de vencer o prazo, os salários não falham de jeito nenhum, graças a Deus. Então, assim, tem cidade que, igual o Álvaro falou, tem cidade que não pagou salário até hoje, está parcelando salário de funcionário até hoje. Aí nossa cidade está tão ruim assim? Né? Tem algumas falhas? Tem, isso é lógico, todo canto tem. Mas, com tudo isso, os departamentos, eu acho que estão tentando, pelo menos, se não estão fazendo 100%, mas 70%, 80% estão tentando correr atrás e fazendo a parte deles. Muito obrigado, senhor presidente. E, relembrando aqui, eu gosto de justificar por que eu trabalho para deputado, candidato a deputado, relembrando aqui que eu trabalhei para o Reginaldo Lopes, com muito prazer, assim como muitas pessoas aqui. Nós estamos a ponto de receber a conclusão da creche conseguida por ele, aqui no bairro Ismael Barroso, uma creche para 180 crianças, vai atender inúmeras famílias. Então, até que enfim, de todos os programas, me parece que são 9 ou 10 só que conseguiram concluir, ou seja, se eu não conseguir com ele essa promessa dessa emenda, algo dele já tem aqui. E às vezes eu fico pensando que no final do ano que vem, teremos novas eleições, já vem novos prefeitos, novo prefeito, novos vereadores. Se a gente for estar aqui ou não, nós vamos continuar morando na cidade. Felizmente, no meio das pessoas que eu ouço falar que vai ser candidato a prefeito, existem muitas pessoas com compromisso, com consciência do que vai encarar e com capacidade. Diante das pessoas que eu ouço falar que serão candidatos a vereadores, são pessoas também engajadas, comprometidas, pessoas que procuram tomar conhecimento e se envolvem. Se estão se envolvendo, quer dizer que, se a gente continuar aqui ou não, a nossa cidade vai andar e vai continuar. A administração pública não para. Mesmo que mude uma gestão, um gestor termina seu mandato no dia 31, o outro começa no dia 1º e a coisa continua engrenada do mesmo jeito, na mesma velocidade. Então, o desafio aqui para os próximos é que continue com esse compromisso, buscando conhecer a realidade, de como que está a situação, porque pessoas com qualificação, com determinação e vontade, virão ser candidatos, mas vão pegar uma tarefa árdua e difícil. Um fazendeiro, por exemplo, ele compra um mataburro e põe onde quer e a hora que quer. A administração pública, às vezes você tem um mataburro, mas por causa de uma coisa ou outra você tem que ficar esperando, e quem está ali necessitando daquela obra fica esperando, e esse o penalizado. Bom, nada mais havendo a tratar, eu agradeço a presença de todos, declaro encerrada essa reunião e até a próxima, se Deus quiser.